Sabia que o verdadeiro Big Brother pode ser você? Não, você não leu o título errado, nem viu a thumbnail errado. E não julga, fica aí, porque tem mais política em Big Brother do que você pensa. Mas talvez não exatamente da forma que você pensa. Quer ver só? Você sabia que o Gil do Vigor já disse que quer ser presidente da República? E as alegorias políticas do clássico 1984, que criou o termo O Grande Irmão? E afinal, foi essa história mesmo que inspirou o reality? Então fica até o final, que você vai se surpreender. Olha, Bial, aliás, Leifert, aliás, Tadeu, pro paredão vou votar naquela pessoa que não deu like, que não comentou nada, também não se inscreveu aqui no canal. Nada contra, é só uma questão de afinidade. Eu e o Caio, a gente tá jogando e essa pessoa pode atrapalhar o nosso jogo. Cuidado que você pode ser o próximo, hein? Qualquer coisa me bota no paredão. Olha lá que a gente vai jogar suas coisas na piscina. Tá, agora oficialmente começando esse vídeo. E já vamos começar tirando um elefante da sala. Elitização. Porque é aquele negócio, basta chegar o Carnaval, Copa do Mundo, Big Brother, e aí já vem uma galera reclamando. Ah, é por isso que o Brasil não vai pra frente. O país nessa situação e você vendo entretenimento, que falta de cultura. Calma lá, então quer dizer que só no Brasil a população se diverte, tem lazer? O resto do mundo é só trabalho e estudo, então. Todo mundo naquele lema, trabalhe enquanto eles se divertem. Alô, Lira? Oi, então, suspende as votações. O povo parou de ver futebol, agora você tá vendo um filme dinamarquês. Brincadeiras à parte, assistir ou não assistir o Big Brother não necessariamente faz uma pessoa melhor ou pior que a outra. É só uma questão de gosto. Claro que se você só assiste entretenimento, seja Big Brother ou não, talvez você fique meio por fora das questões políticas do país, as notícias, meio alienado em si. Mas também só acompanhar conteúdo denso ninguém aguenta, né? Equilíbrio é tudo. A gente que é jornalista que o diga, hein? O Caio mesmo, ele sai da pós-graduação de ciência política dele, ele vai assistir um jogo do Santos, vai maratonar Chaves. Nossa! E eu, que trabalho com economia, já fiz pós em marketing, trabalho pra caramba, acompanho política na unha, mas também tem aquele horário que eu paro, vejo meu YouTube, jogo meu joguinho. Então fique tranquilo, pode ver o seu reality de boa entre um vídeo do Política Sem Textão e outro, beleza? Bom, agora que a gente já passou por essa parte, bora para as origens do BBB. Ou melhor, parte das origens. Você vai entender. O autor George Orwell, em 1949, publicou aquele que provavelmente é o seu maior livro em termos de alcance, 1984. É uma distopia, ou seja, é um tipo de narrativa que descreve uma sociedade imaginária que é indesejável, assustadora ou opressiva. Se você lembrou de utopia, não tá errado, porque distopia é literalmente o contrário da utopia, que seria uma sociedade ideal, em que todo mundo vive feliz. Nessa distopia, o mundo aparentemente está em guerra, e o que seria a Grã-Bretanha se tornou um superestado. O Estado controla tudo e todos, e é um sistema de eterna vigilância e partido único. É uma clara crítica a autoritarismos como o stalinismo na União Soviética e o nazismo na Alemanha de 1939 a 45. Na história, as pessoas devem tudo a esse partido, que tem como grande líder, rufem os tambores, isso, o Grande Irmão, ou em inglês, o Big Brother. O livro em si tem um mérito muito grande em refletir sobre a linguagem e como que ela pode ser usada para controle. Tem aquela frase famosa de que quem controla o passado controla o futuro, e que quem controla o presente controla o passado. Ou então aquela que liberdade é escravidão. Existem os ministérios desse partido, sendo que o principal deles é o Ministério da Verdade, que é responsável por mentir e manipular as informações. E nesse universo, a vigilância não é só feita por câmeras para todo lado, inclusive dentro da casa das pessoas. Você também não pode confiar em ninguém, porque esse outro alguém pode te denunciar se você sair 1 centímetro da linha. Já entendeu por que o programa chama Big Brother? Além de tudo, o líder do partido aparece numa telinha, mas sem ter contato direto com a população. Da mesma forma que acontece com o apresentador do BBB. Mas as semelhanças entre o livro e o reality meio que acabam aí. Vigilância por câmeras e o apresentador na telinha. O paredão, que alguns também colocam como uma referência ao livro, na verdade é mais literal, fazendo referência aos pelotões de fuzilamento que existiram em vários lugares e contextos históricos. No livro, as punições são bem diferentes, se bobear até piores. Mas, Diego, se não foi no 1984, em que o BBB foi inspirado? Foi no filme Show de Truman, por acaso? Olha,
é um bom chute. Pra quem não sabe, nesse filme o Jim Carrey interpreta um homem que foi colocado num reality show desde bebê. Então tudo que ele vive, na verdade, é falso. E o programa acompanha a vida inteira dele. Mas se existisse na realidade algo assim, seria um fracasso completo. E por um motivo muito específico que eu vou falar daqui a pouco. Mas agora sim, vamos para a maior inspiração do BBB. Não, você não leu errado, é biosfera mesmo. Mas se pra você esse termo é familiar, não é aquela parte da Terra que tem vida. Na verdade, foi na Biosfera 2, que foi um experimento científico. Opa, fofoca, conta mais. Em 1991, 8 pesquisadores dos Estados Unidos se fecharam numa estufa por 2 anos para sobreviver, ou seja, para criar condições para isso. Mas de tudo que podia dificultar a vida deles lá dentro, o mais difícil foi a convivência. E o mais legal disso, ou seria o mais bizarro, é que era uma atração turística. Pois é, as pessoas iam lá para assistir os cientistas bancando de rato de laboratório em isolamento, quase uma live na pandemia. E aí um visionário holandês chamado John de Mol adaptou a ideia para criar o Big Brother. E ele disse que tem mais a ver com esse experimento mesmo do que a distopia de 1984. Porque o livro do George Orwell tinha mais a ver com um autoritarismo, enquanto o experimento tinha mais a ver com voyeurismo. E se as tretas entre as pessoas do experimento foi o que deu errado nele, por outro, esse holandês sacou que esse seria um prato cheio para um reality. E bingo! Sucesso! E por isso que o show de Truman ia ser um fracasso na vida real. Porque só o Truman ia estar vivendo de verdade. Não seria interessante um pay-per-view eterno para ver a vida de uma pessoa comum vivendo situações artificiais. E também não daria para cancelar o Truman. Brasil tá lascado! Falando em Gil do Vigor, parênteses, ele já disse que queria ser presidente da República ou presidente do Banco Central. Já pensou? No nosso último vídeo sobre o Plano Real, a gente falou um pouco sobre as funções do presidente do BC. Clica no card para dar uma olhada. Agora, uma ligação legal também de ser feita com o Big Brother é um clássico das ciências humanas: Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Nesse livro, o filósofo começa explicando a história dos suplícios e das punições. É o quê? Calma, vem comigo. Antes tinham penas de morte, e as execuções eram públicas, inclusive. Da tortura ao ar livre foi pra fogueira, depois pra forca, guilhotina e por fim foi pro espaço privado dentro das prisões, que é como acontece em alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo. Como a punição parte pro espaço privado, essa ânsia comum de ver a punição acontecendo acaba passando pra vigilância. Aí o Foucault faz uma analogia com o panóptico. Panóptico. Basicamente é uma prisão construída em formato circular com uma torre no meio. Nessa torre é possível ter uma visão completa de todo o espaço da prisão. E o vidro escuro que essa torre tem faz com que quem tá na prisão, na cela, nunca saiba se está sendo realmente vigiado ou não. Só que o Foucault nunca imaginou que a sociedade ia chegar num estágio de se auto-expor, né, mídias sociais. E aí o Orwell também vai ter que tirar o chapéu para Byung-Chul Han. Diego acabou de ficar falando palavra difícil hoje, né? Esse cara é um filósofo contemporâneo sul-coreano e é autor de Sociedade do Cansaço e Sociedade da Transparência, entre outros livros. A ideia dele basicamente é a seguinte: as pessoas não precisam de um grande irmão as vigiando e monitorando, porque elas voluntariamente já fazem isso. E às vezes nem é por dinheiro, é por status e validação social. E toda a sociabilidade tá moldada nisso. E assim, o Boninho não aponta uma arma na cabeça das pessoas para obrigar elas a entrarem no Big Brother. São elas que se inscrevem e ficam vulneráveis pro país inteiro por conta própria. Eu pessoalmente não entrava num programa desses, mas nem ferrando. Mas o Caio tá dizendo aqui pra mim que vai se inscrever pra edição do próximo ano. O que vocês acham? Caio, lembre-se que se você for, somos nós ali. Um vídeo do canal Tempero Drag, há uns 2 anos, falava desse livro. E aí a gente foi atrás. Rituais de Sofrimento, de Silvia Viana. O livro analisa basicamente o BBB, mas também não só ele. Ele faz o estudo de vários casos, entre eles o do Pânico. Do Pânico, um exemplo muito claro foi quando a equipe que foi para a África do Sul cobrir a Copa do Mundo em 2010 voltou para o Brasil. E aí fizeram um quadro surpresa, em que eles, exaustos da longa cobertura também da viagem, ainda tinham que passar por um monte de coisa. Maratonas, lutas, muitas outras atividades, tudo isso de propósito, para ridicularizar o cansaço deles. O ponto principal do livro é: nós nos tornamos viciados em espetacularização. Ou seja, todos os sentimentos, sensações, experiências se tornam produtos comerciais de alto grau de intensidade. Isso vem desde a tragédia grega,
claro que de uma forma muito diferente. Há um certo sadismo no sofrimento atual, enquanto na tragédia sempre tinha alguma forma de reflexão. Quantos filmes, livros e séries que você já viu que não são só sofrimento por sofrimento, violência por violência? No Big Brother, o que acontece quando em uma edição todo mundo é amigo, ninguém briga com ninguém? Não tem audiência e diminui o engajamento. Tanto que qual é a única forma de participação do público? É o voto, e na maioria das vezes na rejeição, que é metaforicamente matar uma pessoa que tá lá dentro. Meu Deus! Jesus! Algumas provas muito populares são as provas de resistência, e quanto mais brutal for a proposta, maior e melhor a resposta do público. Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? Porque, no fundo, é uma jornada do herói ou da heroína. Mas qual que é o custo disso? Isso revela que não é sobre as pessoas individualmente, mas sobre a sociedade. Não é que o BBB seja uma representação do Brasil, ou um mini-mundo, ou até uma análise sociológica das raízes do país. São os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Mas sim como o BBB é percebido e conduzido por quem o assiste. Ah, e fica aí a bomba. O reality é roteirizado, viu? Não que seja tudo fake, claro que não é. Mas tem toda uma construção de personagens por meio da edição. Quem é o herói, quem é o vilão, por aí vai. Porque não basta existir o sofrimento. Ele tem que ser sistematizado em histórias ou rituais. Daí veio o nome do livro. Se você não deixou seu like lá no início, deixa seu like agora, se inscreve aqui no canal e comenta aí embaixo como você acha que seria um BBB com os políticos de Brasília. Esse aí eu tô curioso pra ver a criatividade da galera. E se você ainda não viu aquele vídeo que a gente comentou sobre o Plano Real, tá aqui do lado, você pode clicar pra ver. Eu fico por aqui, um grande abraço e a gente volta a se encontrar num próximo vídeo. Tchau, tchau!